Bom dia, pessoal. Todo mundo animado aí com o encontro? Um prazer estar aqui com vocês e dividir esse palco com nossos ilustres mandatários estaduais. Hoje nós vamos falar um pouco da atuação do Novo na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E para introduzir e puxar o papo, eu queria ver deles como é ser novo numa Assembleia onde somos 3 no meio de 77. Então, vou passar para a Laura, queria que ela iniciasse um pouco do mandato dela, como que ela tem feito para driblar esses obstáculos. Obrigada, Lucas. Bom dia a todos. Digo que realmente não é fácil sermos novos, 3 novos na Assembleia, mas lembrando também que, apesar de nós sermos 3 do Novo, a gente tem um montante representativo de novos parlamentares dessa legislatura. Então, são 31 parlamentares de primeiro mandato que acabam também dando uma força para pautas que são de renovação dentro da Assembleia Legislativa. É claro que nós estamos lá para poder representar todos os ideais liberais, defender os nossos princípios e valores, colaborar com o Executivo, colaborar com as reformas que a gente vê que vão acontecer aí para frente, que são tão importantes para a população de Minas. Então, eu brinco que é um desafio a cada dia, mas que, ao mesmo tempo, é uma motivação a todo tempo da gente saber que o nosso trabalho está podendo gerar, de fato, resultados para a população. Bom dia, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Auditório lotado, dá muita alegria, muita esperança da gente ver a transformação que a gente já vem conseguindo aos pouquinhos fazer dentro da Assembleia, fazer no governo de Minas, vai chegar no estado inteiro, vai se multiplicar. Esse desafio, Bessone, é bem interessante. Ele não é apenas o desafio de sermos 3 numa casa de 77. É um desafio ainda de termos sido eleitos com um discurso muito agressivo com a política tradicional e ainda o desafio de sermos governo. Porque não houvesse a eleição do Romeu, se nós estivéssemos muitíssimo bem instalados no Palácio Tiradentes, eventualmente a gente poderia até manter o discurso agressivo, a gente poderia manter, de alguma maneira, uma certa intransigência e um confronto em relação às coisas que a gente eventualmente discorda na Assembleia. Mas o fato de ser governo atrai para a gente uma responsabilidade muito grande, que é a de transformar e melhorar a vida de 21 milhões de mineiros. Então, a gente precisa construir pontes, a gente precisa o tempo inteiro construir vínculos, elos e alianças com os outros 74 parlamentares. Os 31 em primeiro mandato são uma tendência natural, mas nesses 31 tem muita gente que está na oposição também. A gente precisa ter muita paciência, muito diálogo, para encontrar essas alianças, para encontrar esses apoios que a gente necessariamente vai ter que utilizar para poder, de fato, impactar a vida de 21 milhões de mineiros. E eu acho que está dando certo. Eu acho que, até agora, o desafio está sendo cumprido a contento, com maiores ou menores dificuldades, mas a gente está conseguindo ter, né, um apoio na Assembleia para fazer um governo maravilhoso e mudar Minas Gerais. Boa tarde, pessoal. Bom dia, né? Muito bom estar aqui junto com vocês primeiro. E eu acho que o principal desafio, Lucas, é realmente a gente equacionar a palavra que é feita para fora da casa, né? Porque aqui, se eu falar assim, tudo bandido, tudo não sei o quê, todo mundo vai à loucura, né? E para usar as palavras para dentro da casa, onde que realmente a gente precisa de ter esse diálogo todo com eles, né? Estou vendo a Janaína aqui, presente. Ela foi uma das vereadoras aí do Novo, onde que eu questionava muito a atuação dela, e hoje, dentro aqui da casa, revejo muito dos questionamentos que eu fiz, inclusive. Então, para poder manter esse diálogo, né, com a casa, onde você não se fecha pontes, que você consegue realmente influenciar e gerar uma mudança que você acredita, a gente tem que realmente repensar nas posturas que a gente via antes da casa e saber equacionar esse diálogo ali de como é que é o discurso, né? Porque se eu virar aqui e falar assim, acho absurdo usar auxílio moradia e tal, etc., um colega meu vai ficar chateado. E se ele fica chateado, eu fecho a ponte com ele. Se eu fecho a ponte com ele, eu não consigo influenciar ele, e, posteriormente, ele tem todo um público que eu nunca vou chegar, mas que, influenciando ele, ele consegue influenciar esse pessoal também. O Guilherme tem um PowerPoint que você vai apresentar? Bartô.
Conta pra gente como que foi chegar na casa. Somos 3. A sua atuação, ela tem se pautado mais por apresentar projetos de lei ou ser fiscalizador, como o Matheus falou? Qual que está sendo a pauta da sua atuação na Assembleia? Bem, acho que um padrão nosso, que é do Novo, né, é sempre buscar economias, mais até pela questão de dar o exemplo e mostrar que dá para se fazer com menos, né? Tem a questão dos projetos, já estou com cerca de uns 10 projetos, alguns bobos, alguns mais sérios, e até triste, né? Que é aquela questão que eu falei, uma coisa é o papo para fora da casa. Você faz um projeto anti-radar, todo mundo adora. Todo mundo fala, deu maior publicidade, foi, tal, etc. Agora, eu faço um projeto tão importante quanto o seguro licitação, né? Aqui em Juiz de Fora, a gente tem um hospital aí, que tem 12 anos, que está parado, né? Quanto que isso custa para uma população de fato? E aí, a mídia não dá tanto atenção. Então, tem essa questão dos projetos também, que não estou só ligando a questão do falar para fora da casa e falar para dentro, né? O que é importante ser feito e o que o público gosta de ouvir, que gera polêmica, né? Mas também tem a parte da fiscalização, onde a gente vê que, infelizmente, a gente pegou um governo muito inchado, né? Então, tem várias questões dentro do governo que a gente precisa corrigir ainda, e são meandros ali que, até por nós, somos bem desconhecido. Então, tem que colocar uma pessoa do Novo lá dentro, para poder abrir a caixa preta, a gente entender como é que funciona e começar a fazer a limpeza devagarzinho, leva tempo. Então, a gente está fazendo um trabalho de fiscalização muito forte também nesse sentido, mas o principal mesmo, eu acho que nós, políticos, né, a gente representa o povo, e a mudança vem do povo. Então, nós, lá dentro, somos apenas articuladores. A gente vai estar levando as demandas para o povo para casa e gerando orientação para o povo de como eles se moverem para realmente fazer a pressão e acontecer as verdadeiras mudanças, né? Então, assim, é um trabalho meio misto, sabe, Lucas? A gente tenta de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é lado, e não pode parar e o tempo inteiro. Teve um projeto de lei que se apresentou sobre o sal, que é uma briga que o Guilherme que o Matheus já luta na Câmara. Queria que você falasse um pouquinho, pessoal, como é que foi essa ideia e como tem sido recebida lá na Assembleia. Na Assembleia mesmo, todos os projetos que eu coloco, eu deixo rodar sem falar nada, sem influenciar, sem interferir, porque realmente toda vez que você vai conversar com um político, você tem que pleitear alguma coisa, você acaba abrindo a via dupla de pedir um favor ou receber um favor, nem que seja uma boa vontade com alguma coisa, né? Então, eu deixo para interferir quando realmente eu vejo que eles estão falhando com o que eles deveriam fazer, e aí não é pedir favor, é fiscalizar, é cobrar, né? Mas isso aqui, o projeto Fora da Casa, está sendo bem interessante, porque é uma coisa tão simples, né, Matheus? A gente pensar, o que o Estado tem que interferir na nossa dieta? Vocês que são aqui de Juiz de Fora, não sei se vocês sabem, lá em Belo Horizonte é proibido colocar sal na mesa. Imagina, a gente tem que depender do Estado para poder falar o que a gente pode comer ou não, né? E aí, quando eu entrei com esse projeto, eu vi no meu Facebook muita gente questionando, falando, como assim? Isso é bom, isso não sei o quê, etc. E eu viro e pergunto para as pessoas, então vamos proibir o milkshake, então, proibir o bacon, proibir o açúcar. Por que a gente não vai mais para frente? Quem sabe a gente não faz um projeto que obriga as pessoas a comerem ração? Aí que eu acho que elas começam a se tocar que realmente a liberdade ela vai se perdendo de pouquinho em pouquinho. É aquela história do sapo que você coloca dentro da panela, né? Você tem que esquentar água pouquinho em pouquinho, porque senão ele assusta e pula. E é a mesma coisa que acontece com a nossa liberdade. E eu sempre recomendo para eles, leiam Hayek, A Caminho da Servidão, depois vocês voltam aqui para comentar de novo. Apresentação de 15 minutos? Beleza, vou levantar aqui. Sua oportunidade, vai lá. Bom dia, pessoal. Nossa Senhora, é bom demais estar aqui com vocês, viu? Realmente está entre os novos, é uma alegria muito forte, enche a gente de energia e vai motivar bastante aqui. Minha equipe, eu falei, obrigação dela estar na equipe, minha equipe está toda aqui, contando só alguns que não puderam vir realmente com alguns compromissos. Mas por quê? Porque isso vai aumentar a produtividade deles, eu tenho certeza. A Grade me chamou no canto, falou assim, nossa, o tanto de ideia que eu estou pegando aqui e tal. Fico vendo o pessoal animado aqui, minha assessora ali, a Luana também, que está ajudando o povo aqui também. Então, enfim, muito bom estar aqui
com vocês. Queria falar muito sobre o Novo, queria falar muito sobre a experiência do Novo, mas eu vou me ater um pouco mais sobre a renovação da Assembleia. E uma coisa que eu queria dizer é que a gente está numa possibilidade de fazer história na Assembleia. Quando eu falo a gente, eu não falo nem a gente novo, não. Eu falo é a gente Minas Gerais mesmo. Porque a gente está com uma Assembleia que conta com 3 fatores bem diferentes e que juntos eles podem realmente causar uma grande mudança de como que o parlamento funciona, né? Para isso, eu vou explicar um pouquinho como é que funciona. É uma casa presidencialista, todo mundo fala muito presidencialista, acho que o pessoal que já é de casa que legislativo entende um pouquinho mais, mas eu acho que é um sistema mais monarca, onde que o presidente faz o que bem entende, do jeito que bem entende, e ai do outro se achar ruim. E, para isso, ele é visto como um rei, e tem os líderes de bloco, que seriam os lordes, né, que têm seus pequenos reinados, onde que o rei tem que conversar e manter eles próximos, né? Então, funciona muito assim. E quem é plebeu, quem é baixo clero, não tem voz de jeito nenhum. E isso caiu muito claro para mim na ficha, quando eu estava na sala da presidência, quinta-feira agora, e um deputado, que é muito amigo do presidente, falou assim: vocês têm que dar graças a Deus que a gente tem um presidente como Agostinho, porque em mandatos passados, tinha deputado que passava o mandato inteirinho, sem ao menos trocar uma palavra com o presidente, que não tinha acesso de jeito nenhum. Então, primeiro fato é isso: a gente tem um presidente realmente muito acessível, que tem feito um trabalho aí de estar ouvindo todos os deputados na casa, de tentar equacionar muito isso. E talvez seja porque ele foi muito esperto, né, Romeu, para poder aproximar do Romeu no primeiro tempo, bem no comecinho aí, e tirar vantagem daquilo para conseguir se eleger como presidente na casa, onde que a gente via alguns outros nomes que já tinham um pouco mais de força na casa, mas por essa jogada tão brilhante dele, ele pareceu que tinha o apoio do Novo, e o Novo simplesmente não interferiu. E aí ele nadou de braçada e conseguiu todos os votos da casa para ele, foi eleito unânime, nem teve uma outra pessoa poder disputar com ele. Então, era um deputado que tinha outros com mais força dentro da casa e virou o mais forte da casa, então equacionou um pouco a casa também. Segunda questão, essa questão aí dos 31 deputados que a gente tem, as nossas demandas, né? Inclusive, essa semana foi muito interessante, aconteceu um choque dessa frente parlamentar, que a gente chama, são 31 deputados, a gente juntou nossos 31 para poder fazer pleitos de governança dentro da casa, né? Então, o que acontece? O presidente, com os líderes de bloco, eles que resolvem as pautas, eles que resolvem o que vai ser votado, eles que veem como que vai ser feita a política dentro da casa. E essa frente parlamentar, que tem 31 deputados, 10 a mais do que o maior bloco, né, que tem 21, é uma frente supra-bloco. Então, tem todos os deputados de vários blocos, então isso melhora a comunicação entre os blocos, e também a gente pode representar outros interesses, que é justamente essa questão da governança, né? de a gente reclamando que não estava tendo muitos projetos sendo votados, então ter mais projetos na pauta para ser votados, coloca 1, coloca 2, por cada plenário que tem, porque isso vai motivando o pessoal a vir mais para o plenário e tal, etc. Outra questão que atrapalhava a gente demais, que foi até o meio que rolou um estresse, um esquenta essa semana, foi justamente mandar uma pauta em cima da hora, cheio de projeto, que a gente nem consegue dar tempo para analisar, um tanto de emenda, um tanto de coisinha, e que não dá realmente para analisar de jeito nenhum, né? Então, a gente está pedindo a governança de, quando for mexer com projetos mais complicados, fazer realmente um pouquinho ali, dar uma antecedência para a gente poder estudar com calma. Então, primeiro, um presidente realmente muito acessível, onde equacionou o poder da casa, que tem deputados fortes lá dentro, mas agora um outro entrou com mais força e está equacionando bem. O segundo, ter uma frente parlamentar com 31 deputados, que é muito relevante dentro da casa, para poder cobrar mais governança e sem interferir em como que a casa funciona nos últimos 400 anos, nessa estrutura de presidencialismo, né? E o terceiro, temos um governador novo. Um governador onde que claramente todo mundo vê, bem intencionado, honesto, e que não dá nenhum problema, que não tem nenhuma vontade de fazer alguma coisa para si, e sim fazer coisa para o Estado, né? Então, logo no começo, quando a gente entrou lá, o pessoal vinha e criticava muito o Romeu, né? Continua criticando bastante, eles gostam de criticar lá, enfim.
E o pessoal olhava para a gente assim, para mim, para a Laura e para o Guilherme, assim, nossa, vocês não vão fazer nada, vai lá, defende. A gente assim, não, essa conversa boba aí, crítica é chata, deixa criticar, a gente está preocupado em fazer trabalho sério e tal, etc. Então, isso fez com que as pessoas tivessem mais tranquilidade para poder colocar o rancor delas para fora, porque é a visão delas, né, não dá para falar. Se a gente ficar combatendo, ia crescendo a briga, ia crescendo o clima de animosidade, e, ao mesmo tempo, também, às vezes, eles reclamarem, é uma forma deles atenderem o público deles, porque faz o videozinho deles reclamando, manda para o público deles fica satisfeito, e ele fica satisfeito que está exercendo o papel dele. Então, isso dá uma certa equilibrada também na Assembleia, e faz com que segure-se os ânimos, e a gente continua tendo a harmonização. Então, esses 3 fatos, um governador novo, bem intencionado, onde todos os deputados sabem muito bem que ele não tem intenção de fazer nada que seja de forma desonesta e está preocupado com Minas Gerais, presidente acessível e a frente parlamentar cobrando governança, eu acho que a gente pode, de fato, fazer uma mudança de paradigma na casa, e isso se vê claramente pelas votações como estão sendo feitas. Praticamente 90%, 95% dos projetos que são votados na casa são votados por unanimidade, sim, de cima a baixo. E isso não é normal, né, Janaína? Não é normal, não é cadê o Matheus? Foi no banheiro lá para fazer vídeo. Mas, enfim, não se vê isso. E 90%, 95% dos projetos são votados por unanimidade. Aí você pega um ou outro projeto, você pega uns votos dissuantes ali, talvez 3, 5 votos, geralmente é nós 3, né? A gente sempre vota não, às vezes, contra algumas coisas, mas são poucos projetos, realmente, que a gente tem que atuar ali votando contra. E quando o pessoal fica todo mundo perdido mesmo, para onde que vai orientar o projeto, é um projeto que realmente deixa todo mundo na dúvida, e você vê que está todo mundo na dúvida, aí racha no meio a votação, fica metade a metade a votação, e isso aconteceu só com uns 2, 3 projetos no máximo. Então, eu acho que essa harmonia que está na casa é que vai fazer diferença. Mostrar que a gente está ali preocupado realmente em fazer por Minas, cada um tem suas agendas interessantes ali, mas é sempre cobrado, né? Outro dia subiu um deputado lá para poder defender a Venezuela, todo mundo, não, isso não, de jeito nenhum. Então, tudo que foge do bom senso, o pessoal está retalhando, está criticando, para deixar tudo bem harmônico e a casa bem no bom senso. Então, gente, eu estou muito animado aí com a Assembleia, estou cada vez mais na esperança aí de que eles estão dispostos a ajudar realmente, e eu vejo aí que a gente pode fazer muita coisa por Minas. Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Eu gostaria de conversar com vocês aqui sobre um mandato liberal. Ou seja, fomos eleitos por um partido liberal, defendendo ideias liberais, junto do esforço de um time liberal, e a gente precisa colocar isso em prática dentro da Assembleia, fazendo um mandato liberal. É difícil mesmo de passar isso aqui, né? Aqui eu dou um pouquinho do meu caminho para a Assembleia. E nesse caminho para a Assembleia eu queria destacar uma coisa, muito, muito importante, que foram os 24.792 votos conquistados. Sabem o que isso elege em Minas Gerais? Nada. Um deputado estadual em Minas Gerais não é eleito com 24 mil votos. Um deputado estadual em Minas Gerais era eleito com 150 mil votos. E eu não tive isso. O Bartô não teve isso. Laura também não. Então, a eleição é o esforço de um time que está cheio de gente aqui nessa sala. Foram os candidatos que lançaram o seu nome e pediram seus votos. Foram os entusiastas e os filiados que correram atrás de divulgar nossas ideias. Os votos dados para cada candidato do Novo. Os votos dados para a legenda do Novo. Os votos dados na confiança de que a gente vai fazer um choque liberal em Minas Gerais. Todos se juntaram para nos dar as 3 cadeiras que a gente ocupa. A gente ocupa, mas não é dono. A gente representa todos esses valores e ideias. Eu agradeço muito cada um de vocês por terem contribuído com isso. E a gente fica sempre à disposição para poder representar as ideias, para representar as demandas, para poder fazer o que cada um de vocês gostaria que fosse feito naquela cadeira. Então, muito obrigado a todos, pelos 24 mil
e pelos outros 126 mil votos que construíram essa cadeira. Tomado posse, qual foi a nossa maior preocupação? Como que a gente vai fazer esse choque liberal dentro da Assembleia? O primeiro ponto, óbvio, foi a gente ter a noção do valor mais fundamental que a gente tem, de que todos são iguais perante a lei. Então, começamos abrindo mão de privilégios. Abrimos mão de auxílio moradia, abrimos mão da ajuda de custo, e quando eu digo abrimos mão no plural, é porque o Bartô fez isso, a Laura também. E tudo isso somado dá R$260 mil que a lei permitiria que viesse direto para o bolso de cada um de nós, mas que a gente entende que o trabalhador brasileiro de CLT, o empreendedor brasileiro, o trabalhador autônomo, o cara que vive de bico, ele não tem esse direito, então eu também não posso ter, porque vira privilégio. E privilégio a gente abre mão, 260 mil fazem falta, mas não vai ser isso que vai nos desviar dos nossos valores. 260 mil representando o tamanho do nosso comprometimento, o tamanho da nossa responsabilidade com os valores que a gente defende dentro do novo. Mas a gente não fez apenas corte de privilégios. Eu queria ir mais a fundo. Eu queria trazer mais conceitos liberais para dentro desse mandato. Então, eu fui buscar um conceito de meritocracia e de oportunidades iguais para todos. Não é isso que a gente defende? Então, foi assim que eu resolvi montar minha equipe. Ao invés de eu buscar, eventualmente, e chamar para trabalhar comigo as melhores pessoas que eu conheço, e devo dizer que a vida foi muito generosa comigo, eu conheço muita gente muito boa de serviço, eu optei por um caminho diferente. E resolvi montar as vagas da minha assessoria através de um processo seletivo aberto, independente, conduzido por uma empresa de RH. Foram 2.630 inscritos, que passaram por 3 etapas de seleção, resultando em 5 contratados. Meritocracia, oportunidades iguais, que geraram uma equipe de altíssima performance, que é capaz de fazer mais com menos. Além disso, tomei uma decisão de dar transparência na maneira como eu utilizava os recursos públicos e abrir mão até da possibilidade que a Assembleia me oferece, de, eventualmente, ter um carro à disposição ou de alugar um veículo. E optei por usar sempre aplicativos para transporte. Por que isso, pessoal? Quando eu utilizo um carro à disposição, eu posso, eventualmente, utilizá-lo para sair com minha esposa à noite. Quando eu utilizo o aplicativo, fica registrado o horário do deslocamento, de onde eu estava, para onde eu fui. E, com isso, eu dou transparência para o cidadão. E ele vê cada detalhe daquilo que eu estou utilizando e gastando o dinheiro que é de todos. A economia que a gente já conseguiu fazer, com uma equipe enxuta, com uma equipe reduzida, que ao invés de ter 28 pessoas, como a Assembleia permite, tem apenas 8, que ao invés da gente utilizar a farra de verbas de gabinete, a gente é econômico até o último centavo, já totaliza mais de R$1.200.000 apenas nesse ano, desde o início do mandato. E aí, o que a gente resolve fazer? Bem, a gente está economizando porque essa é a maneira mais eficiente de fazer política. Essa é a melhor maneira da gente buscar realizar o trabalho para o cidadão. Mas aí me ocorreu uma ideia. E se a gente tiver também visão de longo prazo? E, por essa razão, eu sugeri que a economia gerada no meu gabinete fosse utilizada para a instalação de painéis solares no telhado da Assembleia, que é gigantesco e não produz 1 quilowatt. Fiz o orçamento. Com esses R$1.200.000 já seria suficiente para a gente gerar toda a energia da Assembleia, para a gente pagar o investimento no prazo de 3 anos e, a partir daí, a gente ter mais economia para o cidadão, gerando benefícios de longo prazo e ainda de forma sustentável e ambientalmente muito mais correta. Fui buscar ainda outros valores liberais para trazer para dentro do mandato, além da visão de longo prazo, da meritocracia, além da gente confiar sempre e constantemente, né, em trabalhar com maior eficiência, eu fui buscar que o indivíduo é o agente da mudança e que o Estado não produz riqueza, que tudo vem
do cidadão. E, por essa razão, eu fui até a iniciativa privada, que é o motor da inovação, que é onde estão as ideias mais criativas, que é onde está o que vai levar a gente para o próximo passo. E encontrei diversos parceiros que ajudaram e decidiram contribuir voluntariamente para a gente fazer um mandato ainda melhor. Destaco o pessoal do São Pedro Vela, que são empreendedores de tecnologia de Belo Horizonte, que cederam para a utilização no gabinete um robô para fiscalização de contas públicas e um Big Data para a gente fazer política pública baseada em evidência. E o que é política pública baseada em evidência? É a gente sair do conceito de eu vou tentar isso aqui para ver se dá certo, para partir para um eu sei que vai dar certo porque eu já tenho os dados que comprovam isso. Através dessas parcerias, a gente consegue fazer muito mais, com muito menos, de maneira mais eficiente e acertando preferencialmente de primeira. Mas o que definitivamente consome a maior parte do meu tempo, a maior parte do meu trabalho, foi um encargo que me foi dado. Na verdade, uma honra que me foi concedida pelo Romeu, pelo Paulo, de ser o vice-líder deles dentro da Assembleia. E aí entra um pouco do que a gente conversou no início, de que a gente fez uma campanha agressiva, a gente está em minoria dentro da Assembleia e a gente precisa trabalhar para construir pontes e conseguir dar governabilidade e fazer os projetos serem aprovados. Um outro encargo que me foi dado foi de ser relator da reforma administrativa quando ela tramitou pela CCJ. E foi uma relatoria que a gente levou com muita estratégia, mantendo ela, digamos, no meu colo pelo maior tempo possível para evitar que virasse um Frankenstein em outros relatores, na mão de outras pessoas. Eventualmente, o relatório não foi votado, mas a gente conseguiu levar a reforma com segurança até o momento do plenário, e no plenário a gente conseguiu fazer com que ela fosse aprovada por unanimidade, contando inclusive com os votos da oposição e sem desfigurar o projeto. O pior que a gente sofreu foram 2 emendas não planejadas, a emenda que vedava o pagamento das remunerações por participação em conselho fiscal para o secretariado e a emenda que gera uma cota de vagas para cargos, para servidores efetivos nos cargos comissionados do Estado. Tenho atuado nas comissões de Constituição e Justiça, de Minas e Energia, e destaco especialmente o trabalho feito na Comissão de Constituição e Justiça, onde a gente está procurando revolucionar a maneira como é feito esse trabalho na Assembleia. Pular de uma tradição, de uma cultura, de aprovar tudo, de deixar passar tudo, porque, no fim das contas, a sanção do governador supriria qualquer inconstitucionalidade, para fazer um controle rigoroso de constitucionalidade em cada projeto, para fazer uma análise minuciosa, e aprendendo algumas pequenas malandragens. Aprendi, por exemplo, que a tendência maior da casa não é de aprovar todos os projetos, mas de aprovar todos os relatórios e todas as emendas. Então, foi uma cultura de, se não podemos vencê-los, desviemos, pelo menos. E comecei esse trabalho de apresentar emendas, muitas emendas, nos projetos que tramitam pela CCJ, e eu vejo que eu não tenho condição de dar a inconstitucionalidade a eles. E tem projeto para tudo lá. Tem projeto para proibir canudinho, tem projeto para obrigar cadeiras de rodas motorizadas em todos os estabelecimentos comerciais. A gente tem muita coisa tramitando pela Assembleia. A Comissão de Constituição e Justiça é um excelente filtro para isso, e o trabalho feito lá está sendo muito interessante. Além disso, fui autor de um projeto de lei que visa dar maior transparência e oportunidade de acesso a todos os empreendedores e empresários mineiros na obtenção de regimes de tributação especial, significando que, se alguém tem o direito, todos os outros podem pleitear, para que não haja tratamentos favorecidos e nem amigos do rei. E que esses regimes especiais que tiram dinheiro, né, para incentivar a atividade econômica, mas tiram dinheiro que deveria ir para ajudar cada cidadão, seja muito bem explicado porque está sendo destinado para apenas uma atividade. E esse... Tinha um vídeo ali que o pessoal ficava elogiando o projeto, depois eu conto para vocês, mas foi um projeto que a oposição, blocos independentes, pessoas do nosso bloco, todos elogiando, dizendo que era um bom projeto. Então, pessoal, o projeto é bom, tá? Além da proposição de novas leis, além da gente fazer um trabalho de comissões, eu percebi que, para a gente tirar Minas Gerais do buraco, era necessário que a gente não apenas cortasse todas as
os gastos desnecessários, mas também que a gente fizesse o Estado voltar a crescer. E para fazer Minas voltar a crescer, o maior gargalo, o maior obstáculo que existe é a burocracia, que impede que zilhares de pequenos empreendedores tirem seus projetos do papel, corram atrás dos seus sonhos, gerem emprego e renda. Por essa razão, busquei as assinaturas, criei e protocolei na Assembleia a Frente Parlamentar pela Desburocratização, que já conta com parcerias poderosas para a gente tentar, de alguma maneira, tirar os gargalos, as barreiras e os entraves que a gente tem na economia mineira. Tanto Laura quanto Bartô são colegas na Frente Parlamentar pela Desburocratização, coordenam grupos de trabalho dentro dela e tenho certeza serão peças-chave para a gente conseguir fazer um bom trabalho e retomar o crescimento em Minas. Sou ainda autor de uma petição pública, digamos assim, de um movimento para a gente quebrar o monopólio das empresas de ônibus intermunicipal em Minas Gerais, para trazer livre mercado e competição para dentro do setor, para que o passageiro possa escolher como vai viajar, com qual empresa vai viajar, que nível de conforto ele está disposto a pagar, para que a gente... para que a gente tenha competição e, através da competição, tanto o consumidor saia favorecido, mas muita gente que quer empreender na atividade, que quer iniciar a atividade com 2, com 5 ônibus, também possa encontrar ali seu meio de vida, emprego e renda. Tenho, por fim, e aqui eu concluo, né, uma parceria muito forte com o deputado Thiago Mitrô, que está ali mexendo no celular e sendo mirado pelo laser, que é uma ideia que a gente tem de levar essas ideias liberais, as ideias do nosso mandato, para fora das casas legislativas, para que a gente possa, de alguma maneira, influenciar a maneira como é feita a política em Minas Gerais. É o projeto Liberta Minas, desenvolvido em parceria pelos nossos gabinetes, que já pôs a gente na estrada, já fez a gente viajar bastante. E nessas viagens eu vi uma coisa muito interessante, eu estou vivendo isso hoje. Teve uma viagem que foi curiosa. A gente estava em Uberlândia, junto com o governador, e o governador, em determinado momento, falou que ele vinha rodando Minas Gerais e ali ele se sentia particularmente em casa, porque ninguém estranhava o sotaque dele. E eu digo que aqui em Juiz de Fora, que não é minha terra, eu também me sinto particularmente em casa, porque ninguém estranha que eu torço para o Flamengo. Então, aqui somos maioria. Mas a gente sabe que, por mais que a gente rode em Minas Gerais, para ouvir o cidadão, para estar perto do cidadão, porque fazer política só de dentro do gabinete não dá certo, a gente tem que conhecer a realidade das pessoas, se a gente quiser transformar essa realidade. Não vai dar para a gente rodar Minas Gerais inteiro. Não vai dar tempo, o estado é muito grande, são 853 municípios. E não vai dar tempo de fazer isso com a frequência e a constância necessária. E foi por isso que a gente criou um programa de embaixadores, que são representantes dos nossos mandatos, espalhados por vários municípios de Minas Gerais e que nos ajudam a aproximar a política do cidadão. São pessoas voluntárias e várias estão aqui também. Juiz de Fora tem 2. Tem o Igor e tem o Lucas. Eu queria que os nossos embaixadores se levantassem aqui, que eu quero dar um aplauso para vocês, que estão transformando a política de Minas Gerais de maneira voluntária, fazendo toda a diferença. Obrigado para todos vocês. E estão trabalhando muito. Estão trabalhando principalmente na divulgação do nosso edital de emendas parlamentares. E, para a plaquinha, eu juro, essa é a última coisa que eu vou falar. O edital de emendas parlamentares é uma iniciativa do Tiago e minha para a gente fazer com que o dinheiro das emendas, que cada parlamentar normalmente ele destina para as localidades que ele já conhece, para resolver os problemas que ele já viu de perto, a gente quer destinar essas emendas para onde vai ser mais necessário, para onde vai fazer mais diferença, para onde vai ser melhor gerido, para os melhores projetos. A gente lançou um edital convidando todos os prefeitos de Minas Gerais a participar, convidando organizações sociais a participar, convidando o próprio Estado a participar, para destinar um total de 20 milhões de reais. Das emendas dele, que é um pouco mais prolífico, tem 15 milhões, e das minhas, que são 5 milhões. E esse projeto está dando certo, né? Ou seja, ele dá igualdade de oportunidades para todos, ele faz o dinheiro chegar onde mais precisa, e ele está dando certo.
A gente já tem, e aqui eu fiz uma colinha, 90 projetos cadastrados, totalizando 68 milhões em pedidos, né? E temos mais 63 processos ainda em fase de cadastramento. Se a gente considerar que o prazo vai até dia 15/7, agora, e que o brasileiro deixa tudo para a última hora mesmo, eu tenho expectativa que a gente vai passar de 250 projetos, que a gente vai conseguir filtrar excelentes projetos para mudar a vida do cidadão. A gente não quer fazer curral eleitoral, a gente não quer trocar, barganhar emenda por voto, a gente quer apenas fazer com que o dinheiro público, o dinheiro de cada cidadão, chegue onde vai fazer mais diferença na vida das pessoas. Muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. A gente fica ainda para a fase de perguntas. E agora eu creio que eu tenho que me sentar, porque eu já roubei um pouquinho do tempo do resto, né? Obrigado, pessoal. Bom, vamos lá. Começando a apresentação, então, vou falar um pouquinho sobre a trajetória durante a campanha, né? Aproveitando a ideia aí do Guilherme. Acho que todo mundo está interessado nesse assunto também, quando a gente pensa aí nas eleições municipais em 2020. Eu fico muito feliz, muito satisfeita de ser a deputada estadual eleita hoje nessa legislatura, na Assembleia Legislativa, com o menor orçamento de campanha entre todos os 77 deputados. Então, foram cerca de R$24 mil, que foi o meu gasto de campanha, meu orçamento, para 33.812 votos mais um, porque acho que nesse ambiente aqui a gente não pode falar o número, né, que foi no final das contas, mas 33.813 votos. Brincadeiras à parte, fui a deputada com mais votos no Novo, e fico muito feliz de poder estar entregando, já na campanha, o que foi o slogan, que é fazer mais com menos. Então, a gente teve um índice aí de eficiência de gasto de campanha de 65 centavos por voto, o que é um número assim, muito, muito bacana quando a gente avalia aí a performance dos outros candidatos de outros partidos. E, claro, que tudo isso só é possível com a chapa, né? A nossa votação só foi possível, a nossa eleição de nós três, graças aí aos 23 candidatos que a gente teve, os 24 na chapa. Então, assim, todo esse esforço ele só é possível de forma conjunta. Como o Guilherme muito bem disse, a gente não teria sido eleito se fosse só com os nossos votos. E por isso que o Novo é tão importante, porque a gente reúne pessoas em prol da mudança na política, em prol de fazer diferente, de gerar resultado. Então, vou apresentar um pouquinho aqui dos resultados do mandato que a gente tem trazido até agora lá na Assembleia. Bom, primeiro contando um pouco da minha participação nas comissões parlamentares, até pela minha formação como economista, né? Eu sou mestre em economia pela Concordia University do Canadá, com pós em controladoria e finanças, gosto muito dessa área quantitativa, da parte de orçamento, então acho que pelo perfil e profissional, a minha forma de contribuir mais dentro das comissões parlamentares na Assembleia é justamente naquelas que estão voltadas para o ambiente de quantitativo, de negócios. E eu faço parte, então, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a FFO, e a Comissão de Desenvolvimento Econômico. A FFO é a comissão por qual passam todos os projetos que geram despesa para o Estado. E um dos meus papéis lá é justamente de barrar projetos que geram despesa desnecessária para o Estado. A gente atua muito com as diretrizes da Lei de Responsabilidade Fiscal, e outro dia, na comissão, eu fiquei assim... É um absurdo as coisas que a gente ouve lá, né? Mas um deputado chegou e falou: é um absurdo, a deputada Laura é uma tecnocrata que só olha a letra fria da lei, insensível. E assim, gente, quem me conhece sabe que o que eu menos tenho é insensível. Enfim, no final das contas, o que ele colocou foi: eu estou aqui na Assembleia há 21 anos, e nunca você vai ver um projeto de lei de deputado que tenha os impactos econômico-financeiros de acordo com o que está estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal coloca que você precisa ter
uma avaliação dos impactos econômicos financeiros para os 2 exercícios subsequentes e, além disso, de onde que vai vir a receita para poder realizar aquelas despesas que o projeto está gerando. E quando ele coloca isso, há 21 anos, nenhum projeto de deputado vai ter isso, gente. É uma coisa assim, nesse momento eu não consegui me calar, eu falei, bom, então há 21 anos as coisas estão sendo feitas da forma errada aqui na Assembleia, e o meu objetivo lá é fazer essa mudança acontecer. Fazer essa mudança acontecer através do exemplo, através da parceria com os meus colegas do Novo aqui também, com outros colegas parlamentares que querem fazer uma política responsável para o nosso Estado. Como suplente, eu estou suplente na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Minas e Energia. Sou coordenadora da Frente Parlamentar de Defesa da Criança e do Adolescente, e aí, como vocês sabem, né, aqui no Novo, acho que os nossos políticos falam muito de direitos, direitos, direitos. A gente tem que começar a falar mais de deveres. Mas se tem um direito que tem que ser preservado, se tem um direito que tem que ser estimulado, é o direito das crianças. Porque, no final das contas, é o direito das crianças que representa igualdade de oportunidades, que é o que a gente tanto prega. É o direito das crianças que representa a visão de longo prazo na política. Então, é por isso que eu sou uma das coordenadoras dessa frente parlamentar. Inclusive, o lançamento é semana que vem, dia 9 de julho, na Assembleia. Quem puder participar, vai ser um prazer ter vocês lá para a gente poder defender e ouvir, inclusive, parlamentares de outros partidos falando em igualdade de oportunidades, em visão de longo prazo. Eu acho que uma das nossas vitórias é poder mostrar para os outros parlamentares também que essa visão de uma política que não pensa só na próxima eleição, ela pode existir e pode ser muito frutífera para os próprios parlamentares. Eu sou membro de outras frentes parlamentares, como o Guilherme mencionou, da Frente Parlamentar de Desburocratização, e lá eu coordeno o Núcleo de Revisão Legislativa, é o nosso núcleo de revogaço, né, que tem esse nome um pouco mais light, até para não criar atrito aí com os nossos colegas parlamentares, mas, no final das contas, é um núcleo que visa fazer uma avaliação de todo o nosso estoque de normas no Estado. Hoje, a gente tem mais de 26 mil leis e propor a revogação de leis inúteis ou de leis que gerem resultados nocivos ou de interferência excessiva do Estado na população. Aqui, alguns números de atuação legislativa. Então, a gente já teve quase 200 votações efetivas em análise de proposição. E aí, quando eu digo efetivas, é porque a gente analisa cada um dos projetos, cada um dos requerimentos que a gente vai votar. Não tem aquela ideia de, o líder encaminhou para sim, o líder encaminhou para não, e a gente vai votar do jeito que ele fala. Não. Nossa análise é crítica, cada um dos projetos são analisados para a gente poder ter uma votação embasada. 6 relatorias em comissões, 2 projetos de lei. E aqui o custo-benefício desses projetos de lei é muito bom, porque são 2 projetos de lei, mas para revogar quase 500 leis do Estado. 2 emendas em comissões, 14 requerimentos. Aqui, a economia acumulada do mandato está um pouco menor do que o do Guilherme, porque a gente usou horizontes diferentes. Então, ali são fevereiro, março, abril e maio. Mas, se a gente considerar também o mês de junho, que a média tem sido de economia de aproximadamente R$ 250 mil por mês, a gente chega ali próximo de 1.250.000 de economia durante esse período aí no mandato. E o nosso objetivo, inclusive, é destinar essas economias para a população, é destinar essa economia para a ponta, é realmente mudar a alocação de recurso em termos de poder público, né? Ao invés da gente gastar com estrutura de gabinete, com combustível, com panfleto, a gente quer que isso seja investido na educação básica, né? E aí eu quero, inclusive, agradecer o nosso governador, que já acenou a possibilidade da gente direcionar esse recurso para programas da educação básica no Estado, para a gente, de fato, investir onde realmente gera resultado para a população, investir no futuro das nossas crianças. Sobre as nossas ações, né? A gente tem 5 compromissos de mandato, que foram as nossas promessas de campanha, que hoje são as nossas metas de mandato. Lembrando que essas metas de mandato elas já foram transformadas em indicadores. A gente tem o desdobramento de todas essas metas para cada um dos nossos assessores, o que
inclusive, está aí relacionado com o nosso compromisso de melhoria da gestão pública, né? Mas aqui a gente mostra alguns números. O primeiro compromisso, cortar privilégios e mordomias. No meu gabinete, então, eu tenho 8 assessores. O que a gente usa é 1/3 da quantidade de assessores disponíveis para um deputado estadual na Assembleia Legislativa. Recusa ao auxílio paletó, recusa ao auxílio moradia, como já foi mencionado, mostrando que é possível, sim, a gente fazer uma boa política gastando pouco. No compromisso de aumentar a eficiência da gestão pública, a gente entregou, aí, nos primeiros 100 dias de mandato, o nosso plano de gestão do gabinete, que está funcionando de forma efetiva, e é só a partir de uma gestão eficiente do uso de tecnologia que a gente consegue gerar resultado com uma equipe reduzida. E aí eu fico muito feliz também de mencionar que o nosso plano de gestão está sendo utilizado como um benchmarking, como um modelo para o plano de gestão no Congresso, da bancada do Novo, né, no Congresso Federal, que é um trabalho que está sendo desenvolvido pelo deputado Thiago Mitrô. Então, é muito bacana, muito gratificante a gente ver que as nossas práticas estão espalhando para gerar resultado positivo, aí, não só em Minas Gerais, mas também no nosso país. Algumas outras ações, eu vou passar um pouco mais rápido para não me estender muito, mas quem quiser acompanhar, e eu já faço convite, quem não me segue ainda nas redes sociais, é Laura Serrano MG, Instagram, Twitter, Facebook. Esse daqui, que é o nosso compromisso de priorizar o direito das crianças, e aí é o xodó do mandato. A gente ainda não chegou a divulgar, porque faltam os detalhes finais para a gente fechar a Copa da Excelência, mas eu quero aproveitar aqui para já apresentar para vocês qual que é o nosso projeto de indicação de emendas parlamentares. Como que a gente vai fazer isso funcionar? Né? A gente vê várias inovações aí da indicação de emenda parlamentares no Novo, como o edital, e aí a gente vem mostrar uma iniciativa diferente também, que é a Copa da Excelência. Qual que é o objetivo da Copa da Excelência? As nossas emendas parlamentares, elas vão ser direcionadas para a educação e vão premiar aquelas escolas que têm uma maior evolução nos índices de aprendizagem dos alunos. Ou seja, a gente está usando práticas da iniciativa privada. Quando você quer melhorar desempenho, né, na sua empresa, resultado, o que a gente faz? Geralmente, a gente usa um sistema de metas e de bonificação para poder gerar um ambiente de ciclo virtuoso de melhoria do resultado. E é isso que a gente quer propor na educação. Então, aquelas escolas que tiveram as maiores evoluções nos índices de aprendizagem, e a gente tem IDEB, tem outros indicadores para poder avaliar, elas vão receber recurso de emenda parlamentar, para que, no segundo ano, todas as escolas da rede estadual de ensino saibam, existe uma deputada que, mesmo que não conheça o município, mesmo que não conheça a escola, se a gente melhorar o indicador de aprendizagem dos nossos alunos, a gente vai receber emenda parlamentar dessa deputada. Então, o nosso objetivo é beneficiar não só quem está recebendo o recurso, mas criar um ambiente de estímulo e uma competição saudável para que toda a nossa rede estadual busque melhoria de aprendizagem dos nossos alunos. É claro que, para isso, também vai ter uma parcela menor do recurso que vai ser para as escolas que estiverem no topo, porque a gente quer, sem dúvida, melhorar, dar um retorno para a questão da meritocracia, então a gente não pode deixar de dar um bônus para aquelas escolas que estejam, né, com os melhores desempenhos, senão a gente está desincentivando. E a gente sabe também que a curva de desempenho é a curva da banheira invertida, né? Então, quanto menor o desempenho, a evolução é mais fácil. Quando você chega num nível muito alto de desempenho, a evolução torna-se cada vez um esforço maior. Então, por isso que a gente está olhando por esse lado também. E as escolas que tiverem o pior desempenho, a ideia é que elas façam um acordo de melhores práticas com as escolas com melhor desempenho da região, para que, se no ano seguinte elas conseguirem bater a meta de índice de aprendizagem dos alunos, elas possam também receber uma parcela desse recurso. Então, é um projeto muito bacana, que linka aí o nosso compromisso de priorizar o direito das crianças, mas também o nosso compromisso de melhoria da gestão pública nesse sentido. Aqui, outras ações que a gente tem relacionadas ao compromisso de priorizar o direito das crianças. Eu vou passar um pouco mais rápido por causa do tempo. Compromisso de fiscalizar as contas públicas. A gente vai fiscalizar, e aí a ideia é trazer esse projeto que está sendo, né,
tão bem implementado no município de Belo Horizonte para o Estado e fiscalizar os programas voltados para a educação básica, saúde na primeira infância, saneamento, principalmente no que liga aí à saúde na primeira infância, e programas de prevenção à criminalidade. Esse a gente já está em processo de elaboração e pretende apresentar os primeiros resultados para vocês em breve. Compromisso de mandato de desburocratizar o ambiente de negócios e a vida das pessoas. Nossa principal ação, então, vem sendo o nosso projeto de revogaço. Como eu disse, são 2 projetos de lei que revogam mais de 500 leis no Estado. Hoje, a gente tem 26 mil leis. Nenhum cidadão mineiro é capaz de saber o conteúdo dessas 26 mil leis para poder dizer que vai segui-las. Enfim, o nosso estoque de normas hoje é tão inchado que ela tem um contrassenso. A regra que existe para ser seguida, ela nunca vai ser seguida porque ninguém sabe que existe, porque o estoque de normas é extremamente exagerado. Então, a gente busca atuar aí nesse esforço, e esse esforço está contido também na revisão legislativa dentro da Frente Parlamentar de Desburocratização, que é o núcleo que eu estou coordenando. Como ação estratégica, a gente tem justamente a questão de levar a desburocratização, a simplificação do ambiente de negócios para os vales do Mucuri e do Jequitinhonha, porque a gente acha que mostrar na prática que o liberalismo funciona, que ele gera renda, que ele gera emprego, que a desburocratização vai facilitar para essas regiões do nosso Estado, é um ponto importantíssimo para nós liberais, mostrar que o liberalismo funciona, inclusive nas regiões mais pobres, com menor IDH. Aqui falando um pouquinho do novo na imprensa, as aparições que a gente tem feito aí na mídia nos últimos meses. E agradeço muito a todos vocês. Quero aproveitar também para fazer uma confidência, que tem dia lá na Assembleia que a gente fala, meu Deus, não tem jeito. E aí é quando eu estou nos encontros aqui com vocês, nas minhas viagens pelo interior, no apoio que a gente recebe, que a gente fala, não, tem que ter jeito. A política tem que ter jeito e vai ter jeito com todo mundo. Muito obrigado pela explanação de vocês, muito esclarecedor. O pessoal agora vai para casa sabendo que o voto deles valeu a pena e como é importante eleger mandatários do Novo em 2020. Chegaram várias perguntas, é um bom sinal, né? A gente separou algumas, e a primeira pergunta é para o Guilherme da Cunha. Sua missão como vice-líder é criar diálogo. Está dando certo isso? Você pode dar algum exemplo? Obrigado, Lucas. Obrigado a quem encaminhou a pergunta. Pessoal, está dando super certo, né? A gente vê a reforma administrativa tendo sido aprovada por unanimidade, um projeto importante para o governo. Ela foi aprovada, basicamente, com 80 e poucas emendas. E essas emendas vieram através de muita negociação, de muito diálogo, e com a cautela de não permitir que elas desfigurassem o texto. Eu participei das reuniões, né, em que discutimos e tratamos de cada uma das emendas, reuniões com os 4 blocos parlamentares da Casa, incluindo com o bloco de oposição. Mais de 50 deputados participaram desse processo inteiro, e chegamos ao final com uma reforma que atendia o que era mais importante dentro do projeto do governo. Mas teve um outro exemplo que aconteceu há menos tempo, e que esse me deixou muito esperançoso, que a gente tem tudo para fazer dar certo. A gente estava votando a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e o bloco de oposição destacou 5 emendas que ele queria votar separadamente das demais. A gente submeteu essas emendas à análise técnica, né, do governo. A Arnaldo ajudou para caramba nisso, é nossa especialista de orçamento também. Submetemos essas emendas à análise técnica e concluímos que 3 delas eram bastante delicadas, perigosas, para o que a gente estava querendo propor. O Luiz Humberto, líder de governo, ele conversou com o autor de uma das proposições, eventualmente negociou com ele a retirada, e eu fiquei a cargo ali de conversar com o líder do bloco de oposição. E ele não queria, de maneira nenhuma, fazer acordo ou coisa do gênero. Ele queria falar assim, não, vamos para plenário, vamos votar. E eu falei, André, eu parto da premissa que você é um cara que não está de sacanagem, que você é um cara que está querendo o bem para Minas também. A gente só quer as coisas por caminhos diferentes. Então, me explica o que você está buscando com isso, que a gente vê aqui qual que vai ser o nosso encaminhamento de voto. Ele explicou, eu, a partir do paradigma que ele apresentou,
argumentei com ele que aquilo não seria o melhor para o Estado, ele entendeu, ele retirou as emendas. Hoje a gente tem dentro da Assembleia um ambiente em que isso é possível. A gente tem até uma oposição que dialoga. A gente tem que aproveitar, abraçar essa oportunidade, porque assim a gente vai conseguir mudar as coisas sem precisar se render a práticas que a gente eventualmente condena, rejeita, não quer praticar. É uma pergunta agora para o Bartô. Vocês percebem o reconhecimento e aproximação dos outros deputados que não são alinhados às ideias liberais? Então, gente, na Assembleia, realmente, cada um ali está para defender as suas próprias bandeiras. E atrás das bandeiras tem os seus próprios públicos, né? Então, muitas vezes, eu conversando com... eu falo que a questão lá na Assembleia é ser articulação nata. A gente tem 4 blocos, 2 independentes, um de base e um de governo, mas, na prática, está tudo misturado e tudo junto. Você vê que quem está batendo mais está no independente, a oposição está muito condescendente. Então, é uma mistura ali que está mostrando muita harmonia na casa como um todo. E todas essas conversas que a gente faz, né, acho que, se vocês ligarem no canal 11, 2 horas da tarde, terça, quarta e quinta, que é quando há o plenário, vocês vão ver que ali é onde a gente se encontra, os deputados se encontram, né? Então, tem o plenário, realmente, onde que fica as cadeiras, e tem o salão vermelho, onde que não tem câmera, que é onde fica a lanchonete e os sofás lá, que a gente fica conversando bastante. Então, essa hora é a hora que a gente conversa bastante, é a hora que a gente faz bastante articulação, e por mais que eles não compreendem a fundo nossos valores, eu acho que a linha de raciocínio é muito clara, né? Onde entra luz, a escuridão não volta. Quando você explica que 2 mais 2 é 4, não adianta você continuar batendo na tecla que é 5, que é 6, que é 7, é 4, acabou. Só que eles têm as bandeiras deles, eles têm as pessoas, o público dele que eles precisam responder, e por isso é tão importante essa articulação, essa conversa, para procurar bom senso e influenciar eles, e com o tempo esperar que eles influenciem o próprio público deles. Então, sem sombra de dúvida, a conversa é o caminho. Agora uma pergunta para a Laura, por gentileza, o microfone aqui. Como estão as negociações para aprovação do regime de recuperação fiscal? Bom, uma vitória que a gente tem muito grande lá na Assembleia e que me tranquiliza bastante é que não existe nenhuma dúvida em relação ao diagnóstico, né? Ninguém questiona o fato de que o Estado realmente está passando por uma crise financeira que é extremamente complexa, que o déficit no próximo ano é de cerca de 15 bilhões, que as despesas nos últimos anos foram aumentando de forma mais acelerada do que as receitas. Então, apesar de termos aumentos de receita, aí nos últimos anos a gente teve um aumento mais do que proporcional das despesas. Isso é unanimidade. Assim, ninguém na Assembleia questiona o diagnóstico. Isso já é um ponto muito, muito positivo. Existem algumas divergências de pessoas que querem colocar possíveis alternativas ao plano de recuperação fiscal. Mas essas possíveis alternativas, e muitas vezes é mencionada a questão da Lei Candir, a gente sabe que é algo que o Estado precisa ir atrás. O ressarcimento da Lei Candir é um valor significativo que a gente tem que, sim, procurar, buscar trazer esse dinheiro para Minas, mas que a gente também não pode ficar terceirizando a responsabilidade do governo do Estado para a União. Então, no final das contas, é um trabalho de articulação no sentido de mostrar que o esforço do governo tem sido, sim, em procurar todos os recursos que sejam, que caibam ao Estado de Minas, mas que a única solução viável hoje, né, e que o Estado tem como atuar de forma ativa, no sentido de resolver os problemas, no sentido de melhorar as contas do Estado hoje, é o plano de recuperação fiscal. E aí um ponto fundamental é lembrar a todos que a questão fiscal e resolver através do plano de recuperação fiscal não é o fim em si. O fim é a gente garantir que tenha recurso do Estado para investimento. O fim é a gente garantir que tenha como colocar combustível nas viaturas, que tenha como
dá uma boa qualidade, tenha merenda nas escolas para as nossas crianças. O fim é que a gente tenha os remédios disponíveis para a população. E num estado onde você tem quase 80% sendo gasto com pessoal, ativos e inativos, e 8 bilhões com serviço da dívida com a União, que é, inclusive, um resultado do acordo no plano de recuperação fiscal, que é ter uma carência de 3 anos, prorrogável por mais 3 desses 8 bilhões. Ou seja, o objetivo do plano de recuperação fiscal não é sanear a conta do Estado de Minas. O objetivo do plano de recuperação fiscal é a gente garantir serviço essencial de qualidade para a população, educação básica, saúde e segurança. Então, acho que isso é um ponto que é unanimidade, né? E aí a gente cabe cada vez mais mostrar para os deputados que a solução viável é essa, né? Hoje, se a gente olhar as leis orçamentárias da União que já estão em tramitação, a gente não tem 1 centavo de Lei Candir. Esperar um dinheiro que poderia ajudar nas contas do Estado, mas que mesmo na época que a gente tinha o governador e o mesmo partido nunca veio, é muito complicado, né? E um último ponto que eu acho que é importante a gente esclarecer é que o problema do Estado não é problema de estoque, é problema de fluxo. Né? Então, não adianta a gente trazer 135 bilhões de reais, que eles vão cair num buraco negro de despesas que vieram aumentando estruturalmente nos últimos anos. O que a gente precisa é mudar o fluxo, é reduzir despesa, é melhorar a gestão, é fazer os cortes, é todo o movimento que o governo do Estado vem fazendo e que é o que vai gerar resultado de fato. É isso que resolve o problema. Só trazer mais recursos sem reduzir despesa não vai melhorar em termos de investimento para onde a gente precisa, de fato, no nosso Estado, que é educação, saúde e segurança. Pessoal, nosso painel está se encerrando. Queria agradecer a participação de todo mundo pelas perguntas. Foram várias, infelizmente não dá para a gente tratar todas aqui, mas nós, deputados, vão estar por aqui à disposição de todo mundo. E eu queria agradecer a presença de vocês, a fala de vocês e finalizar pedindo uma salva de palmas para esse time maravilhoso de liberais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Obrigado, gente. Contamos todos com vocês. Cada um aqui. Por favor, seguir a gente nas redes sociais, cada um. Obrigado.